função total. É uma relação de R, de A para B, né? Ela é total apenas se todos os elementos de A estiverem relacionados com algum elemento de B. No caso do exemplo que nós podemos observar, todos os elementos de A estão relacionados com algum elemento do B. Podemos ver que o A está ligado com o X, o B está ligado com o Z e o C também está ligado com o Z. Definimos uma função total, pois todos os elementos de A estão relacionados com algum elemento de B, certo? Nesse outro exemplo, o conjunto A não tem nenhuma ligação com algum elemento do conjunto B, então não é uma função total. Tem elemento sobrando no conjunto A, e para ser uma função total, todos os elementos de A devem estar relacionados com algum elemento do B, certo? Função parcial. Uma função parcial é uma relação funcional, ou seja, cada elemento do domínio está relacionado a, no máximo, um elemento contra domínio. O conjunto X tem, no máximo, uma ligação com o conjunto do Y. Já nesse caso, não é uma função parcial. Podemos ver que o 3 tem uma ligação com o C e tem uma ligação com o D. Então, ele está ligando a mais de um elemento. Então, não é uma função parcial. Uma função parcial nada mais é do que uma relação funcional. Se a relação funcional for também total, então a denominamos de função total. Portanto, podemos dizer que toda função total é uma função parcial e toda função parcial é uma relação. Entretanto, nem toda relação é uma função parcial. É assim como nem toda função parcial é uma função total. As linguagens que tomam como base esse paradigma utilizam-se de dados imutáveis, onde todas as variáveis recebem um valor e este não deverá ser alterado, funções stateless, essas sempre chamadas executam e retornam seu resultado com base nos argumentos informados pelo usuário que levam toda a entrada de dado a uma resposta. Exemplo, aqui temos um programa escrito em Haskell, linguagem que se utiliza desse paradigma, onde o nome do programa é teste e nele é escrita a função fatorial, onde n recebe o valor de entrada, a função compara se a entrada é igual a 0, caso sim retorna 1, se não, o valor de n é multiplicado novamente pela chamada da função que será executada com a entrada n menos 1 e assim sucessivamente até 0, a caracterizando como uma função recursiva. Vejamos a execução desse programa. O usuário será questionado sobre o fatorial de 5, o programa armazenará sua resposta em uma variável imutável, logo após testará o valor atribuído com o retorno da função descrita anteriormente e terá como saída a resposta. Devido à forte relação com a matemática e sua alta confiabilidade, as linguagens que utilizam esse paradigma são comumente utilizadas em programas de pesquisa científica, estatística e no sistema financeiro. Algumas delas são a Lisp, ML, Schema, Scala e Haskell. Assim percebemos a aproximação dos conceitos de matemática discreta para as funções parciais e totais com os fundamentos do paradigma de programação funcional, onde para o mesmo parâmetro de entrada, as funções produzirão o mesmo resultado, bem como a repetição é especificada pela recursão.